Abrimos espaço para a última fronteira, falamos de ciência, fazemos a nossa habitual viagem pelo espaço. Miguel, bom dia. Bom dia, Jorge. E começamos com estrelas desaparecidas e ouriços galácticos. Não é assim? muito vulgar, de facto, quando estrelas desaparecem. São estrelas do cosmos, como é óbvio, não outras. E quando as estrelas desaparecem, nós ficamos a perguntar o que é que se passa. E ainda por cima, quando são estrelas de grande massa, 8 vezes a massa do Sol, e que diz a teoria da evolução das estrelas que estrelas com essa massa devem explodir, devem mostrar ao universo que acabou as suas vidas. Portanto, uma supernova, uma explosão, e depois pode dar origem a um buraco negro, os famosos buracos negros, ou as estrelas de neutrões. Mas há sempre uma explosão. Há sempre uma explosão. As estrelas são corpos com um equilíbrio absolutamente extraordinário. O equilíbrio dado pela combinação entre a pressão da energia que é forjada no seu interior e, portanto, expande, e a força de gravidade que colapsa. Portanto, este equilíbrio marca grande parte da história e da vida das estrelas. Quando há aqui um desequilíbrio, Jorge, é quando tudo pode correr mal. É isso que acontece na fase final de estrelas de grande massa. A pressão da energia no interior já não é suficiente para combater a queda provocada pela gravidade, pela massa da estrela. E, portanto, quando isso acontece, temos a explosão, excepto o que aconteceu em já 2 casos. Trazemos aqui este segundo, mais recente, que aconteceu na galáxia de Andrómeda, em que os cientistas, durante 1000 dias, analisaram uma estrela com um brilho absolutamente constante, um brilho que nós estávamos à espera em estrelas de grande massa, e depois, durante 1000 dias, o brilho começou a desvanecer, subitamente desapareceu, sem haver uma explosão, sem haver uma supernova. Isto é muito curioso, porque, como disse há bocado, só aconteceu em 2 vezes este tipo de situações. Por que razão é que as supernovas são tão importantes, Jorge, do ponto de vista cósmico? Olha, porque são eventos em que se formam os elementos mais pesados do universo. Olhamos para a tabela periódica, os mais pesados são formados precisamente nas supernovas. São responsáveis também por enviar raios cósmicos que podem chegar também ao nosso próprio planeta. São usados também para termos uma ideia de como é que se ilumina, digamos, o universo, e, portanto, são extremamente importantes. Há aqui uma outra questão muito interessante, que é, quando nós temos uma explosão de uma estrela, aquilo é de uma pressão tão elevada que os eletrões juntam-se com os prótons para formarem neutrões. Portanto, é uma densidade louca. E que também há aqui uma grande importância dos neutrinos. Os neutrinos são partículas quase fantasmagóricas, raramente interagem com a matéria, mas neste momento, Jorge, não te quero assustar, neste momento estão a passar pelos nossos corpos mais de 400 mil milhões de neutrinos a cada segundo, que são produzidos no Sol. E os cientistas também estão atentos a essas barragens de neutrinos que sinalizam também a explosão de uma estrela. Também não foi isso que aconteceu. Esta estrela começou a desvanecer no seu brilho e depois colapsou diretamente para um buraco negro. Perdeu grande parte da sua massa também à custa desta transformação dos neutrinos e não teve explosão. Não houve fogo de artifício, digamos assim, colapsou diretamente para buraco negro. Ora, isto é muito curioso, porque nós ainda não temos uma explicação cabal para o que é que aconteceu. Temos também uma outra ideia que provavelmente entre 20% a 30% de estrelas maciças são explosões falhadas. Ou seja, pode acontecer precisamente isto. Há aqui algum mecanismo na explosão de estrelas de grande massa que nós não conhecemos, que nós não percebemos muito bem, mas precisamos urgentemente compreender, porque, repara, isto tem implicações também na química do cosmos. E, portanto, não deixa de ser um exercício lindíssimo para os astrónomos. E de estrelas que desapareceram para estrelas que não se formam. Isso leva-nos a um ouriço. Nós aqui temos uma grande diversidade de temas, de facto. As imagens que nós estamos a ver mostram-nos aquilo que é uma galáxia extraordinariamente isolada. As galáxias estão em condomínios, geralmente estão em grandes aglomerados de outras galáxias. A Via Láctea está dentro do chamado grupo local, que por sua vez está dentro de um outro grande grupo de enxame de galáxias, e, portanto, é essa a estrutura habitual que nós temos. Encontrar uma galáxia que está a cerca de 5,5 milhões de anos-luz mais distante de qualquer outro tipo de galáxia. Portanto, é uma ilha isolada e, ainda por cima, anã. As galáxias anãs, de acordo com aquilo que nós sabemos também da evolução das galáxias, são galáxias que têm grande formação de estrelas. Têm maternidades estelares a funcionar de uma maneira furiosa. Esta não. Ela não só está isolada, como aparentemente está morta do ponto de vista da formação de estrelas. E, portanto, os cientistas deram o nome de ouriço, como que a mostrar a sua pouca sociabilidade, digamos assim, para com as outras galáxias. O que é que terá acontecido na história notável desta galáxia? Será que houve algum encontro próximo há muito tempo que roubou
o gás necessário para a formação de novas estrelas? Nós não sabemos. Outra questão, esta galáxia anã é mesmo muito anã, muito, muito pequenina. Será que para galáxias tão pequenininhas a taxa de formação estelar esconde aqui alguns mistérios que nós não estamos a ver muito bem? O que é certo é que nós não estamos habituados a ver galáxias tão isoladas. Aliás, é mesmo uma das galáxias mais isoladas que nós conhecemos no universo. Mas também não deixa de ser um belo ouriço. E agora viajamos, entre outras viagens, até Urano. Vamos falar aqui, pelo menos, da Voyager 2, uma das missões da NASA. Novamente, na semana passada trouxemos aqui novidades de dados da Voyager 2 que apontavam para um oceano subterrâneo numa das luas de Urano, Miranda, no caso. Temos mais dados. Foram novamente analisados. Repara que estamos a falar de dados da década de 80, de 86, que ainda estão a ser profundamente analisados. E na altura, quando a Voyager passou em 86 perto de Urano, as imagens que nós estamos a ver, Jorge, são imagens de 86. Isto é a conferência de imprensa da apresentação das primeiras imagens de Urano tiradas pela Voyager 2, na altura, apontavam para um pequeno mistério, que era aquela magnetosfera, o campo magnético de Urano, parecia extraordinariamente estranho, muito estranho. Parecia amolgado, não tinha a disposição que nós encontramos nos campos magnéticos, olha, de Júpiter, Saturno, Urano, no nosso próprio sistema solar. O nosso próprio planeta, aliás. E, portanto, os cientistas, desde essa altura de 86, que olharam para a magnetosfera de Urano e pensaram, há aqui algo de estranho neste planeta. Agora analisaram melhor os dados. Isto é uma coisa notável. Eles chegaram à conclusão que a Voyager 2 passou por Urano numa altura e tirou uma fotografia ao campo magnético de Urano numa altura perfeitamente excêntrica de aquilo que terá acontecido naquelas redondezas. O que eles encontraram, o que eles perceberam foi que o vento solar, naquela altura em particular, estava particularmente forte, poderoso e amolgou, digamos assim, o próprio campo magnético de Urano. Ou seja, o campo magnético de Urano, a sua magnetosfera, não é assim. Foi apanhado um instantâneo em que a interação com o vento solar parece que amolgou aquilo tudo. Nós não estávamos à espera de um campo magnético muito mais poderoso, com cargas elétricas de um lado para o outro, ali naquela zona toda, e não havia lá nada. Perguntou-se até, então, mas as luas de Urano não atiram material também para aquela zona toda, como acontece em Júpiter, como acontece em Saturno? Os cientistas ficaram preocupados, pensaram que seriam luas muito pouco ativas. Não, agora temos aqui a explicação. Foi o Sol. Imagina o Sol à distância que está de Urano, conseguiu afetar magneticamente o próprio campo magnético de Urano. E, portanto, não podíamos estabelecer propriamente grandes teorias da magnetosfera de Urano. Porquê? Porque foi afetada pelo vento solar. Isto só acontece durante 4% da órbita, do período, aliás, de Urano à volta do Sol. Só 4%. E, portanto, não deixa de ser uma coincidência absolutamente extraordinária. Mas temos mais notícias magnéticas dos confins do Sistema Solar e que nos leva até às amostras do asteroide Ryugu. O Ryugu é um asteroide que foi visitado por, olha, lá está, pela sonda Hayabusa 2 da Agência Espacial Japonesa, que recolheu amostras da sua superfície e trouxe para a Terra para serem analisadas, e nós já vamos ver algumas dessas imagens. E isto vai dar material para os cientistas durante anos e anos e anos. Temos aqui mais um resultado. Eles analisaram as relíquias magnéticas das amostras do asteroide Ryugu. E quando eu digo relíquias, Jorge, é mesmo isso. Eles tentaram perceber se Ryugu, que nasceu muito longe do sítio onde está neste momento, ele está na cintura de asteroides, mas ele terá nascido muito para lá de Neptuno, e as rochas, as amostras guardam o campo magnético da formação de Ryugu. Eles tentaram perceber. Havia campo magnético naquela altura. Estamos a falar dos primeiros tempos do Sistema Solar. Os asteroides e os cometas são um dos elementos rochosos mais antigos do Sistema Solar, alguns deles mais antigos até que a própria Terra. E guardam no seu interior, porque é um material muito pristino, guardam no seu interior essas condições. Então, que conclusões chegaram? Chegaram que, se houve um campo magnético nos confins do Sistema Solar, no início do Sistema Solar, ele era muito, muito pequenininho. Com pequenininho, nós estamos a falar de um limite superior de 15 microtesla. Para termos uma ideia, o campo magnético da Terra é de cerca de 50 microtesla neste momento. Portanto, estas amostras dizem que, provavelmente, no máximo terá tido 15 microtesla. Isto é muito pequenino. Era um campo magnético muito fraco, aquele que devia sentir no início do Sistema Solar, nas zonas mais distantes do Sol. Mas que implicações é que isso tem? É que os cientistas dizem que mesmo apenas 5 microtesla foi o suficiente para canalizar material dos confins do Sol, do Sistema Solar, para mais o interior, ou seja, para formar Mercúrio, Vênus, Terra, Marte.
E isso está tudo guardado ali, naquelas amostras deste asteroide notável. Muito bem. E para finalizarmos, Miguel, temos aí uma série de livros. E todos muito curiosos e com temas absolutamente extraordinários. Olha, um deles está, obviamente, bem presente nos nossos tempos. É de uma proposta da Atual e escrito pelo engenheiro David Carvalhão, Inteligência Artificial para Todos. É o beabá da inteligência artificial, com as perguntas mais básicas e as respostas mais, se calhar algumas delas mais complicadas, sobre como é que a inteligência artificial já muda e mudará ainda mais aquilo que é a humanidade. No mesmo tema, mas de temas e debates de Mariano Sigman e Santiago Bilinkis, Artificial, a nova inteligência e a fronteira do humano. Aqui o tema mesmo para sublinhar a fronteira do humano. Ou seja, como é que a inteligência artificial interage já com aquilo que é a intimidade do próprio ser humano e que implicações é que isso pode ter no futuro, no presente e no futuro. Outro tema que lança uma discussão que nós temos que ter da Guerra e Paz, de Cedric Lavonsky. O nuclear, a energia nuclear é segura, é limpa e vai ter um papel crucial na descarbonização e na economia. É um tema que nós temos mesmo que abordar, até mesmo pela questão das alterações climáticas. Em boa hora, a tinta da China volta a mostrar aos nossos leitores o livro A Ciência no Grande Teatro do Mundo. Tenho uma relação muito próxima e emocional com este livro e, sobretudo, com o autor, que já não está entre nós. Este ano comemora-se os 100 anos do seu nascimento, António Manuel Batista, e que nos traz aqui o filósofo e o poeta e os grandes temas da ciência. Ele que foi um dos primeiros divulgadores de ciência na nossa televisão, na nossa própria RTP, e confesso que tenho enormes saudades dele. Depois, ainda, olha, na saga da amizade, de David Marçal e da Gradiva, Como Perder Amigos Rapidamente e Aborrecer as Pessoas com Factos e Ciências, com o prefácio de Carlos Fiolhais, é o conjunto das crónicas que o David publicou no Público e que mostra como é que a ciência pode ajudar a, olha, se calhar a mesmo perder amigos rapidamente sobre temas que nós pensávamos que são consensuais, mas que vem a ciência e diz, é capaz de não ser assim. E tem aqui temas provocantes, fraturantes, é altamente recomendável. Ainda da Gradiva, a mais recente proposta de Neil deGrasse Tyson, Para o Infinito e Mais Além, uma viagem da descoberta cósmica, e é Neil deGrasse Tyson com ciência e também com muito, muito humor com os principais temas da ciência. E com aí as sugestões. Miguel, muito obrigado por esta presença aqui no Bom Dia Portugal. Vemo-nos na próxima semana. Obrigado, Jorge.